O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo, se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu, e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Senhor toda graça e redenção. Não desanimamos, mesmo se o homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Muitas vezes, meus amados irmãos e irmãs, diante das dificuldades da vida, sejam financeiras, sejam as dificuldades familiares ou no próprio relacionamento, no trabalho, aí você fica ali desanimado. E o Senhor vem nos dizer que nós não podemos ser pessoas desanimadas, desiludidas, sem esperança. Isso tudo é negativo, isso tudo é coisa do maligno. Nós somos chamados a ser pessoas animadas, porque a cada dia o Senhor vai nos renovando. A palavra mesmo diz: mesmo se o nosso homem exterior, isto é, a nossa matéria, aquilo que você vê, que eu enxergo também, que eu estou vendo que são vocês, isso vai arruinando, vai deteriorando a cada dia, mas o nosso homem, o nosso ser interior,
vai renovando a cada dia na graça de Deus. Aí a palavra continua dizendo: e se isso acontece é porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis, para as coisas visíveis. Então nós precisamos voltar os nossos olhares para as coisas invisíveis, pois o que é visível é passageiro. Então tudo aquilo que nós enxergamos, tudo aquilo que nós tocamos é passageiro, porque é visível. Agora as coisas invisíveis são eternas. De fato sabemos, olha só o que São Paulo vem dizer para você e para mim, nós já sabemos, nós não somos ignorantes, então nós já sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo, quer dizer, a nossa casa, esse mundo onde nós estamos, nesse planeta Terra que moramos, for destruída, e sabemos que está sendo destruída a cada dia por nós mesmos, pelo próprio ser humano, que a cada dia vai destruindo tudo por causa da sua ganância. Deus nos dá uma outra morada no céu, que não é obra de mãos humanas, mas é eterna. Então Deus nos concede uma outra morada. Então por isso que nós não podemos ficar desanimados. Então nós somos homens e mulheres da esperança, acreditamos sempre num futuro melhor, numa família melhor, numa sociedade melhor, porque nós estamos inseridos neste mundo, nesse tempo, nesse contexto de pandemia, e somos nós que somos chamados agora a santificar esse mundo. Então nós somos discípulos e missionários do Deus Todo-Poderoso, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos da queda humana, e vimos muito bem na primeira leitura, não é novidade. Nós sabemos que perdemos o paraíso por nossa culpa. É a culpa do homem, da mulher. Deus criou tudo maravilhosamente belo e nos colocou no paraíso. Mas por causa da nossa desobediência, aqui na figura de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, nós perdemos o paraíso. Fomos expulsos do paraíso. Mas só que nós podemos voltar, porque Deus é misericordioso. Aí nós ouvimos na leitura que depois que eles comeram do fruto da árvore proibida, da árvore da sabedoria, que o Senhor tinha dito, tudo vocês podem, menos isso. Olha o que é o ser humano, olha a curiosidade do ser humano. Tudo você pode, menos isto. E aí, Satanás vai e seduz Eva, dizendo para ela: come, não tem problema. O que é comer desse fruto? Você pode comer. E ela deixou-se ser levada, ser conduzida por aquela fala mansa de alguém que tem a maldade no coração, na alma, no próprio ser, que é o demônio, e que sabia muito bem, porque vocês sabem que os demônios eram anjos do Senhor que também caíram, porque queriam ser como Deus, também foram expulsos. Então eles conhecem realmente a maldade na sua essência. E ele seduz Eva. E Eva leva para o seu esposo, Adão. Adão também come, eles ficam nus
porque percebe que cometeram algo desastroso. Não é que eles estavam vestidos antes, a questão aqui não é a roupa ou não a roupa, a questão é o que? A nudez diante de Deus. Até então eles ficavam diante do Senhor e não se sentiam envergonhados, mas a partir do momento que eles pecaram, eles se sentiram envergonhados, assim como você, assim como nós. Quando nós pecamos, nós ficamos envergonhados. E o que acontece? Quer afastar de Deus. Quantas pessoas afastam da comunidade porque se sentem envergonhados pelo pecado que cometeu, porque é um pecado público, e aí fica nu, entra em crise. E aí nós vamos observar que Deus não desiste, Deus continua chamando-os. Deus fala para eles que a primeira frase de Deus direcionando com o ser humano: onde estás? E ele respondeu: Senhor, ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: e quem te disse que estava nu? Então comestes do fruto da árvore proibida. Aí o que ele fez? No lugar dele assumir a sua culpa, ele diz: mas foi a mulher, esta companheira que o Senhor me arrumou, que me levou a essa situação. O Senhor vai e pergunta para ela: por que fizestes isso? Ela responde: porque fui seduzida por Satanás, pela serpente. Nenhum dos dois assumiram a sua culpa. Que não seja você, meu irmão. Assuma a sua culpa. Não fica jogando para o outro ou para Deus aquilo que é teu. Não cometa as blasfêmias contra o Espírito Santo. É preciso nós assumirmos as nossas culpas. Eu pequei. Porque se eles tivessem, porque Deus não desistiu deles, Deus foi atrás para saber, mas eles não quiseram assumir a culpa, não quiseram pedir perdão pelo pecado que cometeu. Eles poderiam muito bem ter, mas Senhor, nos perdoa, pecamos, a nossa fraqueza, a serpente veio, nos seduziu, e aí nós pecamos, mas não. Um ficou jogando para o outro, parecendo bola de ping-pong, que vai para cá e vai para lá. E muitas vezes isso acontece dentro da sua casa, da sua própria família. Observo muito isso na educação familiar. O filho é teu, você que está criando, por isso que é desse jeito. O que o filho é teu? O filho é nosso. O problema é nosso. A educação é nossa, é do casal, é do pai e da mãe. E não é assim, meu querido irmão. Você errou, assuma o seu erro. Porque você vai ser um homem que vai viver na verdade, não vai se enganar. A pior coisa que existe, e que eu gostaria que você abrisse a sua cabeça, é você mentir para você mesmo, você se enganar. Isso é muito satânico. E nós vamos observar que as pessoas gostam de se enganar, de viver no mundo da ilusão. Então o Senhor vem nos ensinar que nós precisamos
ser responsáveis pelos nossos atos. Porque quando nós somos responsáveis pelos nossos atos e reconhecemos que pecamos e pedimos a misericórdia de Deus, Deus é misericordioso para conosco, porque Ele está sempre perguntando para você: onde você está? Por que que você está fugindo de mim? É só falar para o Senhor: porque eu pequei, Senhor, me perdoa. Aí busca o padre para fazer a sua confissão, porque você já pediu perdão para o Senhor, agora é preciso receber a graça por intermédio do sacerdote, que é esse homem que administra os bens invisíveis, e que você sente na sua vida as graças santificantes, porque é um Deus vivo e presente em nosso meio, que faz maravilhas e que quer que nós voltemos para o paraíso. Ele quer que você, assim como eu, voltemos para o paraíso. É isso que Deus deseja. Então não seja cabeça dura, como esse povo aqui, os fariseus. Queremos sempre fazer uma armadilha contra Jesus. E aí nós ouvimos agora no Santo Evangelho a armadilha deles. Eles falando para Jesus que Ele expulsa, né, os demônios com os próprios demônios. Quer dizer, o príncipe, que pelo príncipe dos demônios ele expulsa os demônios. Aí Jesus fala: mas como? Que loucura é esta? Como que Satanás pode expulsar Satanás? Se ele fizer isso, o reino dele está dividido, isso não existe. É a mesma coisa, ele conta, é que uma família, se uma família divide contra si mesmo, ela não poderá se manter. E nós observamos isto, questões de herança. Quantas famílias esfaceladas, divididas, porque o papai e a mamãe, que são responsáveis, sabe e conhece muito bem a cria que tem, espera morrer para eles brigar. Porque o papai e a mamãe, por falta da sabedoria do Espírito Santo, já deveria ter feito a divisão antes. Poderia ter feito um testamento. Poderia ter feito a partilha dos bens antes. Mas aí não. O papai e a mamãe preferem que eles se matem. Que pai, que mãe que é essa? Se eles não deram conta de fazer com que a família fosse unida, aí quer que se mata depois que morre? Então é preciso, meus queridos irmãos, nós termos clareza. Para de se enganar, para de dizer que todos os seus filhinhos são maravilhosos. Não, são sim, porque são teus filhos, mas tem defeito, e que você, como pai e mãe, precisa fazer as correções necessárias, enquanto você está vivo. Porque, pelo que eu me entendo, eu sempre obedeci meus pais, com toda a idade, com toda a instrução, com todo o conhecimento. Minha mãe falava, eu acatava o que ela falava. Diz, com toda a idade, com todo o conhecimento, com toda a instrução, sendo padre, acatava, ouvia minha mãe. Ela me deu a vida. E o Senhor nos ensina que é preciso vivermos em família. Acabamos de ouvir no Evangelho. Jesus está dizendo: você quer fazer parte da minha família? Senta aqui, senta e me ouça. Aí você faz parte da minha família. Porque a mãe dele já é a mãe dele, ele sabe que é a mãe dele. Aí ele alarga a família. Ele está dizendo:
vocês que sentam, sentar significa o quê? Ouvir, porque quem fica em pé não ouve. É a mesma coisa que aquelas conversas de família, que um está falando, o outro andando, ninguém entende nada e não entende nada e acaba dando discussão. Tem que sentar, o Senhor nos ensina como precisamos viver. Aqueles, ele diz assim, e olhando para o que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então o Senhor está nos mostrando que é preciso sentar, acalentar o coração. É preciso ter centralidade, ter foco na palavra. Porque se você não tem foco, você não aprende. Estamos vendo aí a dificuldade das crianças, dos adolescentes, vamos falar dos estudantes, com os meios virtuais. E você, pai e mãe, sabe muito bem. E muitas vezes é falta do quê? De foco. Porque para outras coisas eles ficam o dia inteiro no celular. Falta de foco, falta de interesse. Aí precisa da motivação. Então o Senhor está nos ensinando hoje, se vocês querem pertencer à minha família, precisa sentar. Para de tudo que está fazendo, senta e me ouça. Tenha clareza para que você possa dar continuidade à sua vida. Primeiro tem que sentar, tem que ouvir. Aí o Senhor fala, aí sim, você pertence à minha família, porque você sentou, me ouviu, e aí você vai fazer a vontade do meu Pai. Então, meus amados irmãos e irmãs, o Senhor vem nos ensinar que nós somos chamados a viver na comunhão e na paz. É isso que o Senhor espera. Quando tem brigas, que tem divisão na casa, lá na família, ou no trabalho, ou na própria comunidade, nas pastorais e nos movimentos, o capeta reina. E nós queremos esmagar a cabeça dele. Pelo menos isso deve ser o que nós queremos. Porque Deus profetizou lá no livro do Gênesis, capítulo 3, como acabamos de ouvir, depois dele amaldiçoar a serpente, que é o símbolo do maligno, ele fala assim: porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá, a mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor aqui já está falando para nós da vinda dele neste mundo, e já dizendo dessa mulher que é Maria Santíssima, Nossa Senhora, Maria. Nós sabemos muito bem que Maria é aquela que pisa na cabeça da serpente. E ela nos deu o Salvador da humanidade, e nós fazemos parte da sua parentela, da sua descendência. E a nossa Mãe Santíssima nos ensina que uma das armas poderosas contra o inimigo chama-se a oração
singela e angelical, que é o Santo Terço, e que você até hoje ainda não reza. Até hoje não reza. Vai esperar o quê? Ir para o inferno para rezar? Não, é agora, tá? Até hoje. Então vamos já começar a pensar melhor na vida. Não fica se justificando, não tem tempo, não tem. Para com isso. É preciso assumir as suas culpas, seus desânimos e abraçar uma vida nova. Uma arma poderosa contra o inimigo é a oração do Santo Terço. É só você pesquisar a vida dos santos que você vai ver que eles dizem, o próprio Padre Pio diz, arma poderosa contra o inimigo, a reza do terço. Então é preciso rezarmos, é preciso pisarmos na cabeça da serpente, mas só vamos fazer isso com a ajuda e o apoio dessa mulher santíssima que é Maria, porque ela é a nossa grande intercessora, ela é a mãe do Salvador da humanidade. Eu acho que vocês já sacaram que Satanás não tem mãe, né? Ou vocês acham que tem mãezinha? Só se for a mãe de alguém de vocês que foi lá para o inferno, porque não tem mãe. Quem tem mãe é Deus. Então Satanás odeia aqueles que amam a mãe de Deus. Por isso que o Senhor já anunciou, ela vai pisar na cabeça. Você fez com que essa primeira mulher, Eva, caísse no pecado, mas a outra, Eva, a outra mulher, a mãe dos viventes, não, ela vai pisar na tua cabeça. Então o Senhor está dizendo, ela será cheia da graça, ela é a bendita entre todas, e nós sabemos muito bem. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, que Nossa Senhora possa sempre colaborar conosco, mesmo diante das nossas incompreensões, que ela possa alargar o nosso conhecimento no infinito amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, por cada um de nós, que sejamos realmente verdadeiros e autênticos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejamos realmente filhos e filhas de Deus e não bastardos. Que Nossa Senhora nos ajude na nossa caminhada rumo a Jerusalém Celeste. Amém.